Boa tarde. Bem-vindos de volta. Espero que esteja todo mundo energizado de ter visto os trabalhos legais os pôsteres e os stands das demos. O que eu acho muito legal nessa conferência são esses formatos diferentes de apresentação e a oportunidade que a gente tem de conversar com quem faz os trabalhos, nessa pausa maior do almoço. Eu fui já em várias conferências que a exposição de pôsteres fica esvaziada, e, nesse caso, a gente viu lá todo mundo participando, conversando, então achei muito interessante. Antes de dar início à sessão da tarde, eu queria dar 2 recados. A gente vai ter, no final dessa sessão, logo depois da sessão, um sorteio de livros do Meaningful Makers. Vocês devem ter recebido um número, e esse número vai ser usado para o sorteio. A gente está distribuindo os números ali na porta. E o segundo recado é, após essa sessão e o sorteio, a gente vai ter mais um intervalo curto. Vai ser a última oportunidade, então, para interagir com os pôsteres e também com a exposição de demos. Então, eu queria chamar, para conduzir esse painel de jovens makers, com muita satisfação, chamar aqui a Cássia Fernandes e o Otto Ehringer, que vão conduzir a sessão. Obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Muito prazer estar aqui nesse painel agora à tarde. Esse painel é sobre o painel de estudantes aqui dessa conferência. O objetivo desse painel é tentar mostrar um exemplo do que a gente gostaria de ver em projetos de estudantes, do que a gente gostaria de valorizar aqui, e também promover as discussões por parte deles, vindo deles, que é todo mundo que fala de educação, de educar, também tem que ter a voz dos estudantes, né? Então, a gente... só um segundinho. Eu tenho controle. Então, a gente inicialmente usou alguns parâmetros para selecionar esses trabalhos, e são várias coisas que a gente olhou, procurou pesar, mas as principais coisas podem ser enumeradas em 4 principais, né? Entre elas, a iteração do projeto, ou seja, se o projeto iterou, que é aí que está o aprendizado, né? Você executar, testar, executar, testar, executar, testar, e aí você botando a mão na massa, você realmente aprender. Projetos que envolviam interação com o usuário, ou seja, os projetos que pensam em criar empatia, pensam na pessoa que está usando, no usuário final, que pode ser ele mesmo, outros makers, ou realmente uma outra terceira figura que vai fazer uso daquilo. A terceira coisa que a gente pensou para selecionar esses projetos foi também a motivação, a argumentação do projeto, no que o projeto se baseia, se ele está focado em problemas que estão ao redor dele, seja em diferentes abrangências, se ele está olhando para fora para ser uma proposta legal de projeto. E a terceira coisa que a gente pensou foi basicamente a descrição do processo. E essa é uma coisa que a gente valorizou bastante por orientação do professor Paulo. Foram projetos que conseguiram descrever o processo, a experiência, de uma maneira muito legal, que a gente gostaria de usar esses exemplos para instigar as pessoas aqui também a trocarem cada vez mais experiências através dos relatos dos alunos aqui. Agora a Cássia vai falar quais são os projetos aqui que a gente selecionou. Olá, tudo bem? Boa tarde. Opa. Então, eu vou chamar ao palco agora os estudantes que vão apresentar os projetos. A Maria Gabriela da Silva, junto com o Luiz Gustavo Pinho, que criaram um projeto Jogo Educativo para Crianças e Adolescentes com Deficiência Visual. A Maria Gabriela, que vai subir. O Dani, do Drone do Dani. Daniel Minson, que criou um drone. A Clara Cardoso e a Vitória Sabino, que fizeram o projeto Árvores Fotovoltaicas. E o projeto Tem Menina no Circuito, que vai ser apresentado pelas estudantes Jennifer Kelly, Gabi Galdino e Esther Souza. Bom, então, as meninas do circuito
Vão começar apresentando o projeto delas. Cada estudante, o grupo de estudantes, vai ter 5 minutos para apresentar o seu projeto e depois a gente vai fazer uma discussão coletiva aqui com algumas perguntas nossas e da plateia também. Vocês podem fazer perguntas para os grupos. Então, meninas, podem vir aqui apresentar. Boa tarde. Então, eu vou começar Eu vou começar falando sobre o Terminando no Circuito, que é um projeto que a gente para incentivar meninas, né, a buscarem o ensino superior na área de exatas, e a gente faz isso através de oficinas de circuitos elétricos e meios maleáveis. Que meios são esses? Papel, massinha e linha condutora. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que a gente faz isso. O que motivou o projeto? Primeiro de tudo, a gente observou, eu acho que isso não é surpresa para ninguém, o pouco número de mulheres na área de exatas. E isso incomoda muita gente. Aqui a gente tem um gráfico lá do IF, lá da UFRJ, que é o Instituto de Física da UFRJ. A gente pode perceber que as mulheres compõem 20% só lá do IF, sabe? E por que 20%, sabe? Física médica, a gente pode perceber que é um que tem mais, sabe... igualdade, né? Vamos pôr aí. E conforme vai aumentando o grau de proficiência enfim, diminui mais ainda. Tipo, mestrado, doutorado, aí tem o número de mulheres é muito menor. Enfim, do que se trata o Terminando no Circuito? Ele é um projeto que busca incentivar as meninas que estão no ensino médio a buscar o ensino superior na área de exatas. Como que a gente faz isso? Através de circuitos elétricos e meios maleáveis. Que meios maleáveis? Massinha, que a massinha comercial ela é condutora, ela conduz eletricidade. O papel, que a gente usa a fita de cobre. E tem o tecido, que a gente usa a linha condutora. Vamos lá. E é um projeto que iniciou em 2014, no Colégio Estadual Alfredo Neves, que foi onde a gente fez o ensino médio. Ele fica em Nova Iguaçu, lá na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Uhul! Aqui a gente tem... aqui foi uma oficina de massinha que a gente fez. Aqui no meio, pode ver que a gente também usa uma massinha isolante, que a gente tem que preparar ela, porque a gente usa a adição de açúcar, porque ela precisa ser isolante. E a massinha comercial mesmo, ela é condutora. Então, tá vendo? A gente usa a bateria de 9 volts com um fiozinho lá e pronto. Aí a gente bota o LED e monta o circuito. Aqui a gente tem um exemplo com um circuito de papel, que a gente usa fita de cobre, que eu acho que eu não tenho foto aqui. A gente usa fita de cobre, que é uma fita bem simples, adesiva, tira o papelzinho, cola e pronto. Aí a gente consegue montar um circuito simples. E aqui é o em tecido, que a gente usa a linha condutora, que também é a mesma coisa, é até mais fácil de usar, porque a gente só costura rapidinho. Enfim. Qual foi o nosso caminho trilhado? A gente realizou algumas oficinas, tanto na nossa escola quanto na própria UFRJ. Oficinas iniciaram com a gente, as oficinas, e depois, ao longo do tempo, a gente foi aplicando as oficinas com os alunos da nossa escola, como monitores, vamos pôr assim, e foi uma experiência muito boa para a gente. Aqui, a gente algumas oficinas no LADIF, que é o Laboratório de Didática lá do IF, que foi muito bom também esse contato que a gente tinha com eles. Aqui é a nossa participação na jornada de iniciação científica, lá em 2014 também. A gente ficou em segundo lugar, ganhamos menção honrosa, e foi bem divertido. Esses daqui são nossos orientadores, Tereza, Elis e Tatiana. Esse aqui é o Maurício, esse daqui é a Miriam, que eles também organizam um projeto. E aqui são as outras meninas do projeto, que elas não puderam estar aqui hoje. A gente já participou da Conferência Brasileira de Mulheres na Física, ano passado, em 2015, e foi bem divertido. A gente apresentou, e foi uma experiência muito boa para a gente também. A gente teve uma entrevista de um jornal lá de Nova Iguaçu, Notícias de Nova Iguaçu. Foi muito interessante porque ele divulgou ainda mais o projeto pela nossa escola, sabe? O colégio é pequeno e tinha gente que não conhecia o projeto ainda lá. E daí todo mundo foi compartilhando e aí divulgou mais ainda o projeto. Essa daqui é a Radia Perman, não sei se todo mundo aqui conhece, mas ela é conhecida como a mãe da internet. Ela foi lá na UFRJ, ela conheceu o nosso projeto, ela gostou bastante. E é isso, aí a gente conseguiu também levar mais alunos lá da escola, a gente alugou um ônibus, foi um maior galerão. E esse daqui é um amigo meu intruso, sei o que ele está fazendo ali na foto. Oficina no Museu de Astronomia esse ano.
É lá em São Cristóvão. São Cristóvão. A gente aplicou a oficina com crianças pequenas, crianças de 5 anos, tinha criança de 2 anos de cola, assim, sabe? Com crianças menores, a gente costuma usar a oficina com massinha, que é mais maleável para eles, é colorida, eles gostam mais de se divertir. O quê? Ai, meu Deus! Ciência na praça, foi no Largo do Machado, no meio da praça, e, tipo, quem passava podia parar e participar da oficina, sabe? Quem estava interessado. Tinha moradores de rua também no meio dessa praça, enfim. Como que isso transformou a gente, sabe? De 5 meninas do colégio, o colégio era pequeno, né? Eu já vou reforçar isso. Tem em média uns 300 alunos no colégio. E das 5 meninas que participaram do projeto, tem eu, que estou fazendo licenciatura em Física na UFRJ. Hoje eu sou monitora do projeto nessa segunda etapa. Tem a Esther, que ela se interessou por Física Médica. E tem a Jennifer, que ela está fazendo Letras. A Liliane, que é essa daqui, ela quer fazer História. E, enfim, é isso. E a Celina não está pensando o que ela quer fazer da vida. A gente quis reforçar quer reforçar que a ideia do projeto não é nem incentivar meninas a buscar o ensino superior na área de exatas, mas sim buscar o ensino superior, sabe? Porque a gente precisa desse incentivo, ainda mais lá na Baixada Fluminense, que não tem muito isso. Enfim, próximos passos. A segunda geração do projeto começou agora, esse ano, em 2016, nível hard, pretinho agora. Na mesma escola, no nosso colégio. E a gente conseguiu atingir cerca de 20 meninas. Inicialmente foram 5, agora foram 20 meninas. A gente conseguiu divulgar um pouco mais esse projeto. E, dessa vez, a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais em Arduino, em programação, que é realmente nosso interesse. E agora a gente tem a ajuda do nosso monitor, o Renato. Ele está fazendo doutorado em Física. Esse aqui é o Paulo, professor de Física lá da escola. E essa daqui é a galera de robótica lá da UFRJ, a equipe de robótica, que também toparam ajudar a gente, que a gente agora realmente vai conseguir aprofundar em programação. Enfim, é isso aí. Obrigada pela oportunidade. E é isso. Eu passei? Agora eu gostaria de chamar o segundo grupo aqui a apresentar. As meninas aqui que fizeram uma árvore fotovoltaica são da escola. Bem, elas podem se apresentar aqui para vocês, que elas são super simpáticas. Pode? Oi? Aqui. Um outro microfone. Calma. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Clara, essa aqui é a Vitória, e a gente é da Escola Técnica Estadual Bervignoni Muniz, que é uma unidade do FATEC no Rio de Janeiro. E hoje a gente veio compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, do nosso projeto, que se chama Árvores Fotovoltaicas, Sistema Autônomo de Geração de Energia Elétrica. Então, gente, o nosso projeto ele teve início em sala de aula, quando uma professora, que está ali, a Aline, ela nos orientou a iniciar projetos que tivessem como objetivo a sustentabilidade e a inovação tecnológica. E, dessa forma, a gente conseguiria colocar em prática tudo aquilo que a gente estava aprendendo em sala de aula. O nosso projeto ele foi inspirado no programa Luz para Todos, do governo federal brasileiro. E, através desse programa, a gente pôde perceber que boa parte da população brasileira, constituída principalmente por famílias de baixa renda, não possui acesso à energia elétrica. Então, com o projeto... Está só lendo? Foi? Então, com o projeto, a gente criou um método alternativo para levar a energia elétrica para essas pessoas, de forma que venha melhorar a qualidade de vida, já que, muitas vezes, elas sofrem com a longa fila de espera para o programa e também tem a dificuldade das concessionárias em levar a energia elétrica em áreas mais remotas. Bem, então, o nosso problema era solucionar essa deficiência energética que a gente observou. Então, a gente chegou à conclusão que era necessário que esse sistema fosse autônomo, de simples confecção, instalação, manutenção. Tanto porque, como essa região ela é muito isolada, isso dificulta muito a assistência técnica e até mesmo chegar com o material nesse local. Além disso, precisava ser sustentável para não agredir o ambiente onde essas pessoas vivem e não prejudicar a qualidade de vida. Ok, o método gerador. A gente escolheu como método gerador um método de captação fotovoltaico, que é o método de Eden-Doyer. Ele se baseia na filotaxia, que nada mais é que o estudo da disposição de ramos e folhas que uma árvore tem. Isso
entre as plantas, isso dispõe padrões que podem ser explicados através da sequência de Fibonacci, que é só uma sequência numérica. Tudo isso nos serve de base para construir um sistema que se assemelhe ao máximo possível a uma planta e que descreve várias vantagens em relação ao método tradicional. Lembrando que isso, como objetivo principal, é melhorar o projeto, melhorar o sistema cada vez mais, e inovar o sistema, adaptando ele às condições físicas e climáticas que existem no território brasileiro. Baixa aqui, Vitória. Valeu. Então, confecção da estrutura e montagem de circuito, evolução. A gente passou por muitas etapas durante a confecção do nosso projeto. A gente começou com uma fase de prototipagem mecânica, na qual a gente passou pela confecção de esboços, croquis, na qual a gente aplicou conhecimentos das aulas de desenho técnico. Aí, a partir daí, a gente passou mesmo para a construção da estrutura que a gente fez em PVC, e aí a gente aprendeu a usar algumas ferramentas mecânicas, que foi super interessante para a gente. Logo em seguida, a gente começou a fazer o circuito elétrico, e a gente aplicou vários conhecimentos das aulas de elétrico, que foi super legal, desde circuito até o uso de diodos, aplicação de cálculos e tal. E hoje a gente vive uma fase de pesquisas e ensaios, no qual a gente tenta entender como o nosso projeto funciona cada vez melhor e solucionar os problemas que vão surgindo. Uma coisa interessante é que a gente lidou muito com a improvisação de recursos. Como a gente não tinha recurso financeiro para ter os materiais ideais, a gente acabou utilizando os materiais que a gente tinha em mãos, o que a gente tinha em casa. E o legal foi que um dos materiais, que hoje é um dos materiais mais importantes na estrutura mecânica do projeto, que é o PVC, surgiu como uma improvisação. A gente não sabia o que colocar na estrutura mecânica e pensou no PVC pela versatilidade. Bom, dentre as lições aprendidas por nós, está principalmente a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que a gente viu em sala de aula, porque muitas vezes a gente via coisas que a gente não entendia, como é que vai funcionar isso na prática, principalmente com relação aos circuitos elétricos. A gente também teve um impacto pessoal muito grande, já que, tendo acesso a esse universo da elétrica, isso teve um impacto isso direto na nossa escolha para a universidade, já que agora a gente está pensando muito em engenharia elétrica. E a gente encontrou também muitas dificuldades, principalmente financeiras, aprender a trabalhar em equipe e tudo mais, mas foi um trabalho muito divertido e foi muito legal fazer tudo isso. Os nossos próximos passos são basicamente buscar essa interação com o nosso usuário, tentando, junto com a prefeitura da nossa cidade, colocar isso em prática com as pessoas que não têm energia elétrica na nossa cidade. E, por meio do projeto, por meio de ensaios, testes e gráficos, a gente pode provar a viabilidade do projeto, e o que a gente mais quer é ajudar essas famílias que realmente necessitam, principalmente na nossa comunidade, e implantar isso em todo o país. E obrigada, gente. Queria chamar agora a Maria Gabriela para apresentar o projeto dela, que é sobre um jogo para pessoas com deficiência intelectual. E ela pode apresentar, pode ir lá. Bom, meu nome é Maria Gabriela, eu sou aluna do 2º ano do ensino médio de Atibaia, interior de São Paulo. E o meu projeto, nós desenvolvemos um jogo educativo para crianças e adolescentes com deficiência intelectual. Bom, de onde veio a ideia? A ideia veio de uma experiência pessoal minha, onde eu estudava numa escola onde a integração de crianças e adolescentes com deficiência intelectual era muito grande. E, então, no colégio que eu estou hoje, existe a Feira Multidisciplinar, onde acontece todo ano, em outubro, e os alunos podem fazer diversos projetos de qualquer disciplina. E, no ano passado, a minha professora de física levou o Arduino, e falou para quem quisesse montar algum projeto baseado nele. E eu, pensando, então, na minha experiência anterior, na escola, pensei em fazer um jogo para essas crianças com deficiência intelectual. Isso para quê? Para ajudar a acabar com o preconceito que se tem com elas até nos dias de hoje, e também para auxiliar no processo de educação delas. Então, como funcionava o projeto? Ele é baseado na tecnologia Arduino. Aí nós tínhamos um tabuleiro, que é o da foto. Era uma peça de MDF, onde a gente tinha 4 teclas. Nós mostrávamos uma carta, como essa imagem com os animais, nós mostrávamos para a criança,
e ela tinha que decorar a posição de cada animal. Aí nós escondíamos, tocávamos um som pelo computador, por exemplo, o latido de um cachorro. Aí elas tinham que lembrar aonde estava esse cachorro na carta que a gente mostrou, qual a posição dele, e tocar no tabuleiro. Então, qual que era? Ela tinha que memorizar, ouvir, lembrar e tocar no tabuleiro. Os desafios que a gente teve nesse projeto foi mesmo na montagem do tabuleiro, porque a gente teve que fazer coisas que a gente nunca tinha feito antes, como, por exemplo, soldar e serrar. Então, a gente teve um aprendizado técnico e pessoal. Além disso, a gente teve também a dificuldade na aplicação do projeto, porque a gente foi lá e aplicou o projeto numa instituição com crianças e adolescentes deficientes intelectuais. Só que nós fomos sem preparo nenhum, então a gente não sabia como realmente lidar com essas crianças. Por isso que a gente teve uma dificuldade enorme nessa parte. Mas, na verdade, pensando por outro lado, também foi bom, porque, com isso, a coordenadora e professores dessas crianças, elas deram dicas para a gente, para como a gente podia melhorar ainda mais o nosso projeto. Então, foi aí que surgiu o nosso segundo protótipo. O que a gente teve que fazer nesse segundo protótipo? Na aplicação, vendo eles, a gente viu que, na verdade, eles não conseguiam fazer aquela associação de que, se a gente mostrasse a carta e escondia, ela não conseguia fazer essa memória. Por isso que é importante a gente ir e aplicar, porque, na prática, a gente viu que a nossa ideia anterior não dava tão certo, de só mostrar para elas e esconder. Então, o que a gente fez? A gente imprimiu em transparência as imagens e colocou no próprio tabuleiro, como mostra a imagem. Além disso, também, se vocês lembrarem, na foto anterior, os animais estavam todos de uma cor única, e isso atrapalha na associação deles. Então, o que a gente teve que fazer é mudar a coloração dos animais, e de outros também, não eram só animais, para que eles pudessem melhorar na associação deles. Também a gente mudou, em vez de ser um tabuleiro único, a gente fez 4 teclas separadas, porque assim a gente conseguia fazer níveis de dificuldade diferentes, o que melhorou ainda mais, porque a gente aplicou novamente e viu que, se a gente, por exemplo, começar com uma pecinha única, ele vai entender como funciona o jogo. Então, a gente vai colocar a segunda pecinha, a terceira, até chegar à quarta para montar o tabuleiro completo. E qual a lição que a gente tirou disso tudo, do nosso projeto inteiro, foi que nunca desistir. Mas, não só nunca desistir, mas por que nunca desistir? Porque, por exemplo, se a gente tivesse desistido na primeira vez, quando a gente viu que não dava certo, a gente mostrar a placa para ele e só esconder, a gente não teria o projeto que a gente tem hoje e também não proporcionaria um produto final, que é o que a gente quer, o nosso objetivo, para realmente distribuir em instituições de ensino para crianças e adolescentes com deficiência intelectual. Aí nós estamos indo para o nosso terceiro protótipo. Aí o que a gente quer nesse terceiro? A gente quer retirar os fios, porque é uma coisa que atrapalha na aplicação, distrai eles e também deixaria o jogo fisicamente mais estruturado. Então, a gente está querendo usar módulos Bluetooth. A gente também vai usar placas Arduino de menores dimensões. E também a gente vai confeccionar o nosso protótipo em uma impressora 3D em material plástico. E também vamos trocar, ao invés de ter uma tecla touch, a gente vai colocar um botão de pressionamento convencional. E é isso. Muito obrigada. E agora, por último, eu queria chamar aqui o Dani, para falar sobre o projeto dele, que é o Drani, o drone do Dani. Boa tarde, meu nome é Daniel, eu estudo no Colégio de Santa Cruz, e hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência que eu tenho com drones. Tudo começou há 2 anos atrás, quando meu pai trouxe dos Estados Unidos um AirDrone, que é um drone convencional, assim, que você só tem que ligar no iPhone e tal, e ele funciona tudo bem, tudo direitinho. E aí, desde o primeiro momento, eu já me apaixonei pela tecnologia, eu achava muito legal pilotar drones e tudo mais. Então, o que me motivou foi essa primeira coisa, foi a diversão de pilotar um drone, foi o que me motivou a fazer o meu próprio drone do zero.
ano passado também, eu fiz um workshop com o Carlos, que está aqui do Mirante, um workshop sobre drones. E lá eu fui, eles me ensinaram um pouco mais sobre a legislação de drones, como é que programa, como é que funciona a eletrônica. E aí foi nesse momento que comecei a ver que não era uma coisa tão difícil montar um drone, em vez de comprar um drone. Eu tinha vontade de fazer um drone. Então, um mês depois, eu comecei a escolher as peças. Aí, enquanto eu escolhia as peças, eu comprei. Depois que eu comprei, no período que eu estava esperando chegar, eu comecei a me planejar e comecei a aprender com a internet como que eu ia fazer para montar quando chegasse, para não ter que ficar perdendo tempo e procurando tudo na hora. E aí, quando chegou, eu comecei a montar, e aí mais ou menos 90% do projeto ficou pronto em mais ou menos uma semana. Mas esses 10% são pequenos defeitos que acontecem, que eu não sabia como é que resolvia. E sem a ajuda da internet, isso não ia ter sido tão fácil para mim resolver esses problemas. Por isso que eu tenho que frisar aqui para vocês a importância de divulgar os projetos na internet, porque ele ajuda as pessoas a não terem que começar do zero, ajuda muito a superar os desafios e também serve como uma base, porque senão as pessoas teriam que começar do zero o que elas estão fazendo, o projeto que elas estão fazendo. Quando você coloca na internet, você está ajudando elas a sair na frente. Eu também aprendi durante o processo de montagem, eu aprendi na marra, assim, como é que mexia em lixas, colas, como é que soldava direito as peças. E ano passado, não, na verdade nesse ano, em abril, eu tinha feito esse primeiro drone que eu tinha comprado ele ano passado. Em abril, eu estava voando com ele e bateu um vento, e ele caiu e eu não achei ele mais. E foi bem triste. Eu fiquei bem chateado. Aí eu quase desisti desse mundo dos drones, que dão problema e tudo mais. E aí o que eu fiz? Em vez de eu desistir, eu resolvi, eu não vou desistir. Eu vou manter a calma, eu mantive a calma. E como eu tive a oportunidade de fazer outro, eu falei assim, sim, eu vou fazer outro, eu não vou desistir só porque isso deu problema uma vez. Então, a lição que eu aprendi, a moral da história, é que você não pode desistir das coisas que você gosta de fazer só porque elas dão errado. Porque a vida é nada mais do que você buscar a felicidade. E como é que você vai buscar a felicidade? Fazendo as coisas que você gosta, ajudando as pessoas e, principalmente, fazendo as coisas que você tem prazer. E mesmo que essas perdas, como essa que aconteceu, que foi embora o drone, você consegue aprender bastante coisa com essas perdas. Porque esse segundo drone que eu fiz, ele é muito melhor que o primeiro, porque eu já tinha aprendido lições com a queda e tal, resolvi colocar um GPS e tudo mais. Aí, esse aqui é a foto do segundo que eu fiz. E eu estou muito satisfeito com ele, porque ele ficou muito melhor que o primeiro, porque, sabe, ele não caiu ainda. E as melhorias que eu venho fazendo nele, nesse último, eu já coloquei um negócio que chama FPV, é visão em primeira pessoa. É uma tecnologia que você liga a câmera que tem no drone num transmissor que transmite para uma tela ao vivo. Então, você coloca, é tipo uma espécie de um óculos, você coloca e você parece que você está dentro do drone. Então, você consegue ir em lugares sem estar vendo o drone. Você consegue, por exemplo, passar no meio das árvores, assim. É bem legal. E outra coisa, eu consegui aprender a fazer acrobacia. Então, ele dá tipo uns loopings, assim. É bem legal. O GPS é para ele voltar para casa se der algum problema. E talvez eu queira fazer, não sei, eu estou pensando em fazer um drone de 6 hélices, que é maior e mais legal. E talvez colocar um gimbal, que é aquele negócio que estabiliza o vídeo, para ele ficar melhor. Daqui a pouco a gente vai fazer uma demonstração ali no pátio do drone, se vocês quiserem ver. E é só basicamente isso.
obrigada a todos os estudantes que apresentaram seus projetos, suas ideias. Foi super inspirador para a gente ouvir vocês falando e contando o processo de aprendizado de vocês. Obrigada a todos. E agora a gente vai passar para uma sessão de perguntas. Então, quem da plateia tiver perguntas, pode enviar suas dúvidas. E a gente vai começar aqui com algumas questões para vocês. A primeira questão que a gente imaginou, que a gente queria que todos falassem um pouquinho sobre isso, nós, como educadores e pesquisadores, estamos sempre pensando sobre as melhores estratégias para aprimorar a prática em sala de aula e criar estratégias que sejam interessantes para os alunos, que eles possam aprender de forma significativa e que seja interessante. A partir da experiência de vocês, como alunos que passaram por esses projetos de construção e que foram tão importantes para vocês, a gente queria saber que dicas que vocês dariam para alguém que quer começar, algum professor que quer começar a trabalhar ou já trabalha com projetos maker em sala de aula ou que vai orientar algum estudante no desenvolvimento do seu projeto. Então, se você puder começar. Bom, acho que a dica que eu daria é você fazer simplesmente e não ter medo de que dê errado, porque nada dá certo da primeira vez. Então, você simplesmente faz. Acho que é isso. Se der errado a primeira vez, você vai ver, você analisa o que não deu certo e parte para a próxima. Tenta sempre melhorar mais aquilo que você faz. Acho que é isso. Eu acho que tem que vir do aluno a vontade de fazer o projeto, alguma coisa assim. Se o aluno não estiver engajado no que o professor está sugerindo, não vai, o projeto, se funcionar, vai funcionar bem, mínimo, assim. Então, o professor tem que incentivar ele, dar várias opções. O que você prefere fazer aqui? E então, ele vai, pelo menos uma dessas opções, provavelmente ele vai gostar mais e vai querer ir atrás do conhecimento para conseguir fazer funcionar. E é basicamente isso. Você não pode forçar o aluno a fazer uma coisa que ele não quer. Deixa eu só frisar uma paradinha. Rapidinho. Eu queria usar como exemplo uma das oficinas que a gente costuma fazer com as crianças. Criança não tem ideia do que é um circuito elétrico, e muito menos as meninas, ou meninos também, não vou segregar, que estão no primeiro ano, no segundo ano, geralmente num colégio estadual, na Baixada, por exemplo, não tem noção do que é um circuito elétrico também. E daí a gente começa da parte bem simples, sabe? Com a fita de cobre, usando um circuito paralelo, que já é mais fácil de não dar errado, sabe? Mostrando conceitos básicos, começa ali a questão do LED. Se tiver do lado errado, polaridade errada, não vai funcionar, sabe? Com conceitos básicos primeiro, dependendo também da galera que você está aplicando a oficina, vamos pôr assim. Eu acho isso bem importante. E para crianças também, a questão da massinha que chama atenção, sabe? Prende a criança ali e aí ela gosta, acende a luz, sabe? É bem divertido. Até os adultos gostaram. Tem um pessoal aqui que participou da oficina que a gente fez ontem e a galera gostou também. E aí é isso. Sei lá, é isso. Não, o que a gente fala muito é porque a Tereza, a Tatiana e a Elise, elas evitavam usar termos muito técnicos com a gente. Elas falavam numa linguagem mais fácil, aí a gente aprendia melhor assim. Aprendia mais rápido. E também, sei lá, elas não usavam lousa com a gente. Eu, pelo menos, não me lembro de elas nunca usaram lousa, né? Sempre era lá, botavam a mão na massa e vamos fazer aqui para vocês aprenderem no real. É assim que está funcionando. Aí, assim, a gente aprendeu os conceitos mais rápidos, né? Acho que é só isso. Pode passar de volta. Eu acho que uma coisa muito importante também para o orientador ele dar a cara a tapa também por nós, assim, porque se o aluno ele não estiver interessado, não adianta, mas eu e a Clara, pelo menos, a gente já passou por situação de até mesmo diretores de escola falarem para a gente desistir, que não ia dar certo, que não ia levar a lugar nenhum. E a orientadora falou, não, vocês vão conseguir, não liga para isso, e continua. Então, eu acho que esse incentivo ele é fundamental, porque se não fosse o incentivo também, e os puxões de orelha, porque se não tivesse puxão de orelha, a gente não ia fazer nada, a gente não ia estar aqui. Então, o incentivo e também a cobrança, eu acho que são fundamentais. Aproveitando isso que você falou, eu queria tocar nesse assunto
de como motivar o aluno, como você fazer o aluno se sentir capaz de executar o projeto, de seguir em frente com o projeto, né? Então, fala-se muito, agora está com uma pequena discussão em voga, do que seria realmente esse acesso a, por exemplo, digamos, entre aspas, meios de produção, por exemplo, Fab Labs, impressora 3D, cortadora laser, para você realmente fazer um projeto maker, assim, né? Então, eu tenho uma pergunta que envolve essa discussão do que realmente seria esse acesso. Tipo, vocês acham que, digamos que tem uma máquina, o poder de uma máquina construir alguma coisa para vocês? Eu pergunto especificamente para vocês. Se tiver uma máquina lá que vocês apertam um botão, vai lá e, por exemplo, uma impressora 3D, uma cortadora laser que executa o projeto muito mais facilmente para vocês, vocês se sentiriam mais capazes de concretizar o projeto de vocês do que, por exemplo, uma motivação que um educador possa estar em associação com isso ou isoladamente para executar o projeto? Deixa eu ver. A máquina ajuda. A máquina ajuda. Ajuda muito, isso é fato. Acho que se na minha escola tivesse uma impressora 3D, facilitaria muito a nossa vida, assim, uns 60%. Mas eu acho que a máquina nunca vai substituir o trabalho de um professor. Porque, sinceramente, eu não tenho impressora 3D. E se não fosse a minha professora, eu não faria nada. Enfim, e é basicamente isso. Eu acho que é muito mais válido você ter um professor ali que esteja disposto a incentivar o seu aluno, a ensinar com paciência, porque, às vezes, custa entrar na cabeça, sabe? E não está dando certo, vamos tentar de outro jeito. E a máquina ajuda, mas ela não é o veio principal da coisa, sabe? O veio principal é o professor, o veio principal é o aluno, essa interação entre esses dois, que é, para mim, a parte mais importante. E a máquina nada mais é que um meio de fazer isso acontecer. Porque quando você não tem, você improvisa. E é aí que você faz acontecer. É isso. Pegando esse gancho aí, eu gostaria de perguntar agora para as meninas do circuito, falando dessa questão de aprendizado, ensino-aprendizado, qual que foi a importância para o próprio aprendizado de vocês de terem interagido com pessoas que estavam aprendendo, né? Então, de se colocar no lugar do educador, de estar ensinando ali para as pessoas aqueles conceitos de eletrônica, de circuitos. Queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre essa experiência. Então, sem dúvidas, ele contribuiu 100% para eu hoje estar fazendo física. Ninguém escolhe física de primeira assim, né? Porque todo mundo tem medo de física. Não, física. Demorou. Começou em 2014, então eu tive um processo. Será que eu faço física? Será que eu não faço? E eu tinha um pouco de medo. E aí, com o projeto, com as nossas visitas ao UFRJ, sabe? Ele meio que deu uma inspiração para a gente. Não, eu preciso fazer física, lá é o meu lugar. E aí eu acho que isso foi muito importante, a questão dessa experiência que a gente teve, tanto porque a gente também já aplicou oficinas com os alunos, e a gente meio que amadurece também em relação a ensinar. E aí eu descobri que é isso que eu quero, e aí eu já estou no segundo período, passei em tudo no primeiro semestre, e é isso. Você? Uma coisa também que mudou bastante foi porque eu nunca passou pela minha cabeça, desde pequenininha, eu não queria licenciar. Falava, não, gente, não quero isso para a minha vida, porque as pessoas que olham de fora acham, nossa, você vai ser professor, mas você vai morrer de fome, como que você vai fazer? Todo mundo fala isso, a minha mãe principalmente. Então, desculpa, mãe. Mas aí eu lembro que a primeira vez que eu entrei na sala de aula foi muito bom, porque para ensinar isso, como eu estava dando aula, e todo mundo gostou muito, porque eles costumavam ver o professor dando aula sempre, e o professor tem uma outra linguagem, né? Não usa a linguagem que
que eles estão acostumados no dia a dia, e a gente brincando, falando do mesmo jeito que eles falavam. Então, o aproveitamento, o rendimento foi muito maior e eles aprenderam muito mais. E no final da aula, todo mundo veio cumprimentar, falando: nossa, vocês arrasaram, não sei o quê. Sabe? Isso é muito gratificante. Eu lembro que eu saí dessa aula assim, com os olhos cheios d'água. Sério, porque, cara, é muito bom. É uma sensação de, pô, eu posso também, sabe? Aí foi a partir daí que eu passei a ter os outros olhos para a licenciatura, que aí eu passei a pensar em fazer, né? Aí acabou que agora estou fazendo letras, aí vamos ir. Então, assim como todas as duas, acho que ninguém aqui tinha o gosto pela licenciatura, por ensinar. E com as oficinas a gente viu que era legal, que dá para fazer, que a gente acabou se identificando com a coisa. Porque, pelas dificuldades que os professores têm, a gente acaba não querendo passar pelo que eles passam. Mas ensinar é muito bom. E com as palestras que a gente participou, com as conferências que a gente teve a oportunidade de participar, a gente conseguiu extrair um aprendizado muito bom para o nosso conhecimento. E, principalmente, com a jornada de iniciação científica da UFRJ, onde a gente ganhou menção honrosa. Todas essas experiências que a gente teve vão contribuir muito para o que ainda vai vir. Aproveitando, né, nessa discussão também, sobre essa discussão sobre o que seria essa educação tradicional versus como seria essa educação não tradicional, métodos de ensino não tradicionais, entre aspas, envolvendo esse movimento maker. Acho que um bom exemplo é o seu projeto, Daniel. Então, vou fazer uma pergunta para você sobre a sua escola. Eu sei que existem atividades lá envolvendo cultura maker, fazer coisa, etc. Mas por que você acha que o seu projeto do drone acabou acontecendo fora da escola, no Makerspace, com o Carlos, lá no Garage Fab Lab? Por que você acha que acabou acontecendo lá, em vez de na sua escola, onde a gente esperaria que fosse o mais assim, provável de acontecer? Eu acho que na escola não ia ser o mais provável de acontecer. Porque na escola tem, tipo, eles ensinam mais para você, não é uma coisa muito prática, sabe? Tipo, nesses makerspaces tem uma coisa muito mais, cada makerspace é focado em alguma coisa. E aí, quando eu fiz aquele workshop, eu consegui, tipo, eu vi que não era uma coisa difícil, e aí o Carlos me acolheu lá no makerspace dele, e aí eu acabei indo para lá. Porque na escola, eu duvido muito que o meu professor ia aceitar que eu fizesse um drone, alguma coisa assim. Ele ia falar, tipo, não, entendeu? Aí, sabe? É muito mais fácil em um makerspace que vai te acolher, porque a escola não vai te acolher, muito raramente. A escola vai fazer o que ela quer, não o que você quer. Muito obrigada, Dani, pela sua contribuição. Agora eu vou fazer mais uma pergunta para a Maria Gabriela sobre... A gente achou muito interessante essa interação sua com o usuário, de você ir a campo e ver como que as crianças estão aprendendo ali, né, as dificuldades que elas encontram, se funcionam, se não funciona, a partir de uma observação do uso do produto que você criou. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa interação com o usuário e como que isso acabou modificando o seu projeto, qual que foi a importância disso? Bom, meio que foi fundamental a nossa interação com o usuário, porque foi o que possibilitou a gente melhorar ainda mais o nosso projeto. Então, a gente ir lá e ver como ele se adaptava ao jogo, ver o que realmente ele conseguia fazer, o que ele não conseguia, porque, na verdade, foi uma dificuldade nossa, porque a minha orientadora é uma professora de física. Então, é totalmente ao contrário, não totalmente ao contrário, porque tem a parte do jogo e tudo mais, mas tem essa parte da deficiência intelectual, que, na verdade, vamos dizer assim, é uma parte humana. Então, a gente não tinha esse conhecimento, que até, na verdade, vamos dizer assim, a gente deu um passo a mais, que esse ano a gente conseguiu uma co-orientadora, que é uma psicóloga que trabalhou muitos anos na APAE. Então, ela vai ajudar a gente nessa parte de interação, de como ir lá, aplicar, como se comunicar com ele e nas dificuldades dele.
e em como ele vai aceitar o jogo, como ele vai se adaptar ao jogo. Então, é super importante aplicar o que você faz, porque no papel é uma coisa, e quando você vai aplicar, você pode ver que é uma coisa totalmente diferente. Ótimo, obrigada. Enviaram uma pergunta aqui, que eu vou fazer. Eu não tenho o nome da pessoa. Vocês já falaram um pouco sobre isso, então eu vou deixar livre para quem quiser comentar mais a respeito. Como foi o incentivo dos professores e se houve barreiras por parte da escola quando vocês tentaram criar esses projetos? Quem gostaria de falar sobre isso? Você quer também? Eu e a Clara, pelo menos, a gente teve professores bons e que deram incentivo e professores que não acreditaram. E também, com relação à escola, alguns diretores acreditaram, deram a cara a tapa, e outros não. Mas o engraçado é que depois, quando a gente ganhava os prêmiozinhos, eles bem queriam mostrar, né? Mas tudo bem. Assim, o incentivo da Aline foi fundamental, porque ela não deixou a gente desistir, mesmo com o pessoal que não acreditava na gente, os professores que não acreditavam na gente. De uma certa forma, essas pessoas que não acreditaram também ajudaram, também foram fundamentais, porque a gente aprendeu a lidar com as críticas, a gente aprendeu a lidar com a negatividade das pessoas, a gente viu que nem sempre todo mundo vai estar te apoiando, todo mundo vai estar do teu lado. Então, eu acho que, para quem é aluno que está passando por essa situação, é olhar para frente e seguir e focar junto com quem está do seu lado, junto com quem acredita em você, e deixar quem não acredita para lá, ver com seus próprios olhos que você é capaz, entendeu? Não, então, é que no início a escola realmente, o projeto começou do zero em 2014. E aí, no início, realmente teve alguns bloqueios da escola, não da direção, mas em relação à escola realmente aceitar o projeto. Mas aí agora, a gente já é de casa, e a gente aplica agora a oficina toda semana, a gente está aplicando a oficina na escola, e as portas estão sempre abertas para a gente. E é isso. Eu acho que eu tive apoio total da minha escola. Eles eram super abertos, ainda mais que, na verdade, o meu projeto era para a feira multidisciplinar da escola. A minha orientadora foi super gente muito boa, porque ela fez tudo com a gente, então não nos deixou faz aí o seu projeto, mas ela foi com a gente, tudo que a gente fez foi sob o olhar dela, então isso foi super importante, o incentivo que ela nos deu estando do nosso lado. E esqueci. Acho que é isso. É isso, a gente tem mais tempo para uma pergunta, não? Vocês têm mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer entre vocês? Então, pode. Gente, olha só, a gente tem uma página no Facebook, o Terminando no Circuito, vocês podem dar um like lá. Tem um e-mail também, é o terminandocircuito@gmail.com. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta a mais, saber sobre o projeto, enfim, é isso aí. Curtam nossa página do Facebook. Então, tem aqui uma última pergunta aqui, então, do nosso painel, para finalizar. É do Byron, né? Aí eu esqueci qual era a sua escola, Byron. Do Lourenço Castanho. E a pergunta dele é para o Daniel, para você, Dani. E a pergunta tendo em vista que você considera que sua escola não te ajudaria, você acha que há alguma forma de mudar a mentalidade da escola ou causar alguma modificação lá para isso acontecer? Eu não sei, mas assim, a escola vai fazer o que ela acha que vai valer a pena, sabe?
Tipo, se você conseguir convencer ela de que vai valer a pena, muito provavelmente ela vai falar, tudo bem. Mas tipo, isso depende muito do quanto vai custar, do que eles vão ter que fazer, essas coisas. Se for uma coisa razoável, muito provavelmente eles vão falar, tudo bem. Mas se for uma coisa muito cara, que requer, tipo, precisa de recursos que eles não tenham, eles não vão deixar. A minha escola, eu falei que a escola não ia deixar, mas a minha deixa, tá? Eu fui meio hipócrita, mas tipo, a maioria das escolas não ia deixar. Tipo, eu vou fazer, tem o meu coordenador na escola do centro de informática, ele até me convidou para fazer uma oficina de drones lá e tal. Então, tipo, a minha escola é meio fora do comum, mas eu acho que a maioria das escolas não ia deixar, entendeu? E tem que mudar a mentalidade dessa escola, mostrando para eles que vale a pena investir no que os alunos querem, não no que eles querem. Legal, então eu tenho... É isso aí, então, gente. Essas perguntas aqui que ficaram aqui, depois o pessoal vai responder por e-mail, quem colocou o e-mail aqui, tá? E muito obrigado de vocês estarem aqui assistindo. Muito obrigado a vocês por terem vindo para cá para participar. Excelentes trabalhos, realmente bastante inspirador. E a gente fica muito feliz de ver projetos como o de vocês aqui. E bem, é isso aí. Agora eu vou deixar a palavra aí ao professor Zancu. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado pela participação, foi ótimo. A gente vai agora para o último intervalo. A gente vai voltar a pedir a ajuda de vocês para a gente voltar aqui em ponto às 4h. O Daniel, que está aqui, vai voar o drone dele aqui dentro. Aqui dentro não dá para escapar o drone, né, Daniel? Vai voar aqui dentro, aqui no cantinho do palco. Aqui. Então, bom, quem quiser acompanhar com ele. Lá fora tem café, coffee break e exposição. Até às 4h.